Então vamos lá, vamos ter também aqui, obviamente, que trazer, tá, a requisição da conexão. Então essa mesma require que eu trago aqui, eu trago para autenticar e para qualquer outra página que vai ter que acessar a conexão. Conexão.php. Como a conexão chama o config, eu não preciso me preocupar quanto às demais chamadas. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é verificar se vem vazio, tá, algo do meu campo usuário, que é o meu post usuário. Eu posso até jogar isso dentro de uma variável antes. Vamos colocar aqui então, antes de testar, o seguinte. Pega aqui, ó, cria uma variável chamada usuário. E aqui eu faço o post usuário, que significa que esse post é o que eu estou enviando via método post de um campo chamado usuário, tá? Para quem não conhece PHP ainda, não tem costume com desenvolvimento de sistema, entendam da seguinte forma: eu tenho um input, que é uma caixa de texto para entrada de senha e outra para entrada do e-mail. Essa caixa do e-mail, ela chama name. Quando eu recupero algo chamado post usuário, significa que eu estou recuperando alguma informação que foi enviada via método post, que é a forma que nós passamos no formulário. Além do post, existem o outro que é o get, que é mais para recuperação de dados mesmo, via URL, está um pouquinho diferente do que nós precisamos. Mas aqui, ó, via post, se tiver algo do campo usuário, recupere e jogue para mim na minha variável chamada usuário. A mesma coisa faça com a senha. Então pronto, né? Basta utilizar o mesmo nome lá. Tem que ser usuário, tem que ser senha? Não, tem que ser o mesmo nome que eu coloquei para o input, no parâmetro name. Aí aqui eu testo o seguinte: se for vazio, empty, o meu valor de usuário, e aí eu tenho que criar uma condição dupla, tá? Então entra aqui um ou. Se você quiser criar um ou, você coloca aqui dois pipes, que é essa barra em pé que geralmente fica do lado do Z no teclado. Se for uma condição i, são dois i comerciais. Nesse caso pode ser, né, vazio ou o usuário ou a senha. Então, se qualquer um dos dois for vazio, eu já não quero que ele tente autenticar. Ah, mas não tem como ele ser vazio, porque eu acabei de colocar lá que os campos seriam requeridos. Correto, beleza? Essa condição aqui, ó, ela não vai avaliar, né, ela não vai ser executada. Por quê? Porque nós já colocamos uma condição aqui, ó, que ele é requerido. Mas tem alguma forma? Teria alguma forma se ele tentar fazer uma passagem de dados, né, de alguma forma que ele não passe pelo formulário, tá? Quebrando alguma estrutura dentro do sistema, o que é algo pouco provável. Mas ainda assim, se ele conseguir fazer, aí ele cai aqui, ó, e vai verificar que não foi passado o usuário ou não foi passada a senha, beleza? Se não foi passado nenhuma dessas informações, qual o procedimento que eu devo fazer? Eu devo redirecionar ele novamente para a página, né, index.php, que é o login. Então ele deve voltar para o login, beleza? Daqui a pouco a gente faz esse redirecionamento. Caso contrário, se tiver tudo ok, se tiver preenchido o usuário e a senha, bom, aí eu vou então começar a trabalhar em cima disso, né? Recuperando as informações e comparando com o banco de dados. Então vamos criar aqui um result, que é geralmente para a gente executar algo no banco de dados. Esse banco de dados eu acesso como a minha conexão através da variável PDO, que nós declaramos aqui dentro do conexão. Se você estiver achando um pouco rápido e não estiver compreendendo tão bem o PHP, tá, nem o PDO, eu vou indicar para vocês ou o meu curso de PHP 7 ou o meu curso de PDO, se você achar necessário. Não é um pré-requisito para desenvolvimento do sistema, mas se você tiver dificuldade e quiser entender um pouco mais o passo a passo, esses cursos podem te auxiliar, beleza? Nós vamos utilizar um método chamado prepare. Além dele tem um método carry, mas não é tão seguro porque não é por passagem de parâmetros, tá? Vamos utilizar o prepare, que é o mais seguro, e aqui eu faço uma consulta ao banco de dados. Toda consulta no banco de dados é feita com select. Aí você coloca aqui ou o nome dos campos ou coloca o asterisco para que ele pegue todos os campos, né? Asterisco from e o nome da tabela, que no caso é usuários. Beleza. Selecione todos os usuários que estiverem lá, mas porém vamos passar uma cláusula, que é o where, onde o campo que eu tenho na minha tabela chamado usuário seja igual a um parâmetro que eu vou estar passando aqui. Para passar esse parâmetro via PDO, você coloca dois pontos e o nome dele. Ah, mas eu só testo o usuário? Não, eu também testo a senha. Então, AND, porque é uma condição múltipla, o AND no PHP são dois Is, no SQL é AND mesmo escrito assim, tá? E se fosse OR, como ali são dois pipes, aqui seria OR, mas não pode ser OR, porque não pode ser o usuário ou a senha. Tem que coincidir tanto o usuário quanto a senha, então eu estou comparando se na tabela do banco de dados o usuário recebe um valor que eu vou definir daqui a pouco e a senha também seja igual a um valor que eu vou estar passando
como parâmetro, ok? Essa é a query. Aqui eu coloco ponto e vírgula e aqui embaixo eu coloco os parâmetros, definindo para ele quem é o usuário que eu estou comparando e quem é a senha. E quem são justamente os valores que vieram via post aqui para mim no formulário.